diabetes não precisava ser uma epidemia. As grandes indústrias e os seus soldadinhos pagos da desinformação estão espalhando mentiras e falácias que só te prejudicam. Sem nenhum freio moral, causar e remediar a diabetes se transformou num negócio muito lucrativo para as indústrias farmacêuticas e de alimentos ultraprocessados. É por causa do que eles te falam que você é hoje refém de um interminável ciclo de doenças e remédios. Seu diagnóstico não precisa ser uma sentença. É possível controlar diabetes tipo 2, estipulada, gestacional, infantil e pré-diabetes para você ter uma vida leve e tranquila. Mais do que isso, é possível você reverter diabetes tipo 2 e pré-diabetes para que ela diminua tanto, mas tanto a ponto que você até esqueça que tem isso. Eu vou te mostrar um tratamento que é tão simples e eficaz que você vai ficar com raiva das pessoas que só brincaram com sua vida até hoje. É uma metodologia única que eu desenvolvi, baseada em mais de 128 artigos científicos. Além disso, mais de 120 mil pessoas já usaram essa metodologia presencialmente online e hoje protegem suas vidas contra a diabetes. Eu já fui até no Domingo Espetacular do canal da Record para revelar para o Brasil um pouco desta metodologia que tem protegido a vida de milhares de diabéticos. Então, fique até o final dessa apresentação especial aqui comigo, porque você vai descobrir algo totalmente diferente. É um tratamento que vai na contramão do que a maioria prega por aí no combate à diabetes. Mas é justamente por isso que esse tratamento funciona. Porque se tudo que você fez até hoje só piorou a sua diabetes, a saída é você fazer diferente. E cuidado, assista essa apresentação agora e não deixe para depois. Em 20 dias, eu já tinha perdido 5 quilos, a minha glicose tinha passado de 337 para 97. Fiquei maravilhado com o resultado. E em 30 dias, eu já tinha perdido 6 quilos e minha diabetes estava controlada em 112. Em mais ou menos 10 dias, a glicemia de jejum caiu para 120 mg/dl. Emagreci 4 quilos, mãos e pernas diminuíram o inchaço, enfim, estou me sentindo bem melhor. Comecei a adotar esse programa e hoje eu estou com 84 quilos. Não uso estatina, não uso remédio para pressão, não uso metformina, não uso a dieta que a endocrinologista receitou, que era granola, pão integral, aveia, enfim, e nem os remédios que ela havia receitado. Hoje a minha glicemia fica no intervalo entre 85 e 125, está plenamente controlado. Eu agradeço ao Dr. Rocha, eu e a minha família, por me dar uma nova chance de vida. Uma vida agora com qualidade. Obrigado, Dr. Rocha. Gostaria de agradecer o Dr. Rocha, por um método que ele nos ensinou, nós estamos fazendo. E eu sofro de diabetes há mais de 30 anos e minha diabetes nunca baixou de 130, 140, 150, mesmo tomando medicamento diário, E agora com essa nova forma ela baixou para 91, 80 e pouco, está nessa faixa assim, então eu agradeço muito. Um tratamento de saúde inovador. Um médico garante que é possível tratar e até curar a diabetes. Só com mudanças nos hábitos alimentares. A doença mata mais de 70 mil pessoas todo ano, só no Brasil. O tratamento deixou o famoso médico conhecido como Dr. Rocha, mas incomoda uma parte dos colegas dele. Nossa equipe ouviu os dois lados nessa polêmica e também, claro, a parte mais interessada, os pacientes. José Venâncio, 57 anos. Evandro, 37. Diabéticos que conseguiram controlar a doença através da alimentação, seguindo as orientações do médico Patrick Rocha. Diabetes é uma doença de descontrole da glicemia, o corpo não consegue trabalhar bem com a glicose, e esse excesso de glicose inflama o corpo e com o tempo causa uma série de complicações cardíacas, infartos, derrames. O tratamento mais comum para combater a diabetes é combinar alimentação balanceada com remédios.
mas um método alternativo vem ganhando força. De acordo com esse médico, é possível baixar os níveis de açúcar no sangue sem recorrer a medicamentos. Um açúcar muito agressivo chamado amilopectina B. Esse açúcar ele está acabando com a saúde da população, principalmente quem já é diabético. Este endocrinologista concorda. José Venâncio tem 57 anos. Há 1 ano e meio descobriu que tinha diabetes tipo 2. Para ele, as palavras do médico foram quase uma sentença de morte. A diabetes não tem cura e você está condenado a tomar remédio para o resto da sua vida. José Venâncio saiu da consulta com uma prescrição de 5 tipos de remédios. Ele ficava pensando, olhando, aí ele abria a bula, aquelas bulas enormes. Ele falou, não é possível que eu vou ter que tomar tudo isso. Ele ficou deprimido. Inconformado, decidiu procurar tratamentos alternativos e foi na internet que ele conheceu o tratamento do Dr. Rocha. Seguiu à risca as orientações do médico. Os primeiros resultados logo apareceram. Eu iniciei o tratamento dele, depois de 15 dias eu peguei e parei de tomar os remédios. No auge da doença, a taxa de açúcar no sangue de José Venâncio chegou a 298. Hoje, caiu para 89. Não estou mais com diabetes. Hoje eu não estou nem no pré-diabético, que é acima de 100. Não foram apenas os índices de glicemia que melhoraram. A minha autoestima melhorou. Perder 21 quilos de peso fez uma tremenda diferença na minha vida. Quais eram os sintomas que você tinha da diabetes? Dava tontura, às vezes ficava querendo desmaiar. Por insistência da mulher, ele decidiu procurar ajuda. Hoje, a taxa de açúcar está em torno de 107. Ele também deixou de tomar os remédios para diabetes há 2 semanas. Tá tudo bem sem os remédios. Eu nunca tive tão bem na minha vida, assim, nesse período de diabetes como eu tô agora. Para Evandro, o que importa é a mudança na qualidade de vida. Há 2 meses, ele pensava que não chegaria aos 50 anos, diferente de hoje. Eu tenho comentado com muita gente que eu ganhei 25 anos de vida, no mínimo. Pelo menos até os 75, então tá garantido. Eu acho que sim. Eu perguntei, escuta, eu tenho diabetes? Ele falou assim, você tem diabetes. Eu saía de dentro daquele consultório ali, saía bastante desiludido, e foi quando eu liguei o computador e que vi informação lá. A princípio eu pensei, deve ser mais algum médico endócrino desses aqui que faz a mesma coisa, né? Mas eu pensei assim, eu vou ver o que é que esse médico fala. Eu hoje não uso medicação nenhuma, somente alimentação sadia. Eu me considero hoje realizado. Então, com meus 61 anos, eu estou assim com tanta vontade de viver. O Dr. Rocha, ele não tornou só meu médico não, me tornou meu amigo também. Me foquei exatamente nas orientações dele e, surpreendentemente, em 3 dias, 1, 2, 3. No terceiro dia que eu medi a minha glicose, que eu verifiquei a minha glicose, ela tinha descido de 260, que tinha sido a medição anterior, para 114. Uma coisa que eu esperava acontecer talvez com 1, 2 ou 3 meses. A partir daí me empolguei, segui rigorosamente e hoje eu tenho a minha diabetes totalmente controlada, não tomo mais medicamentos, mantenho as minhas fitas, verificando diariamente. Já tenho muita segurança hoje do que eu posso comer e do que eu não posso comer. Eu comecei a sentir muito ânimo mesmo, comecei a ficar muito disposto, comecei a ter muita atividade. Fazer educação física, a atividade física para mim era extremamente penoso, passou a ser agradável porque eu tinha ânimo para fazer minhas caminhadas, saía com muita vontade de fazer, passei a andar de bicicleta, passei a ir para academia. Então foi assim uma mudança de vida completa. Além de ficar muito mais tranquilo com relação a qualquer enfermidade que eu pudesse ter. Sei que elas estão afastadas. E quero que ele fique avisado,
de que ele tem um grande trabalho pela frente, no sentido de salvar vidas, assim como ele salvou a minha. Porque eu jamais iria passar por mais 21 sessões de quimioterapia, fazendo diabetes controlada, cuidando do meu corpo, sendo a pessoa que eu sou hoje, cheia de energia, alegre, sem necessidade alguma. E isso eu devo ao Dr. Rocha. Muito obrigado, Dr. Rocha. Que Deus seja contigo todo o tempo. Parabéns para você que está aqui comigo outra vez. Ou se você caiu de paraquedas nessa segunda aula por recomendação de algum amigo ou familiar, você também está de parabéns. Porque eu sei muito bem que na correria do dia a dia é difícil você parar para assistir um conhecimento revelador como esse que eu estou compartilhando aqui. Mas vamos lá, pessoal. Eu sempre gosto, antes de começar, até para o pessoal ir chegando aqui, saber de onde vocês são. Fala aqui no chat qual que é a sua cidade, qual que é o seu nome. Eu quero te conhecer melhor. Olha só quanta gente aqui. Não dá nem para falar todas as cidades, mas é gente do Brasil inteiro, tem gente fora do Brasil também. Eu fico muito feliz em saber que a minha mensagem chegou aqui até você e que chega a tanta gente. E não se preocupe se você, por algum motivo, não assistiu à aula de ontem. Daqui a pouco eu vou fazer uma breve recapitulação dos principais conteúdos que eu passei para que todo mundo fique na mesma página. Mas agora eu quero fazer questão de agradecer por você estar aqui comigo nessa jornada da vida saudável. Porque eu vou repetir mais uma vez, eu quero que esse seja o nosso combinado sagrado. A diabesidade só vai continuar sendo uma epidemia no mundo se você deixar que seja. É claro que ninguém aqui sozinho vai conseguir mudar o mundo, mas se você fizer o máximo que puder para mudar pelo menos uma vida com o que eu vou te ensinar aqui, passar o bastão para frente para que essa pessoa também continue propagando as informações confiáveis da saúde plena, aí sim nós vamos fazer nossa parte contra essas terríveis maldições da humanidade que são a diabetes e a obesidade. Vamos lá então que eu vou recapitular rapidinho o que nós conversamos na aula passada. Na aula passada eu falei sobre a origem histórica da diabetes e da obesidade como duas das maiores epidemias da atualidade. E tudo começou quando um cidadão chamado Ancel Keys, que era um cientista, mas que conduziu pesquisas cheias de falhas, e com isso nasceu a pirâmide alimentar, que eu chamo de caixão alimentar. Isso aconteceu por volta da década de 50, e a partir dessa pirâmide alimentar, que dizia basicamente que as pessoas precisavam se entupir de carboidratos, que as grandes indústrias farmacêuticas e de alimentos ultraprocessados começaram a ficar bilionárias. Hoje os mercados estão cheios de porcarias que disparam os níveis de açúcar no seu sangue lá para o alto e detonam com seu corpo de forma silenciosa, porque essas indústrias bilionárias viraram um negócio muito lucrativo. Ou seja, eles lucram com a sua doença. O negócio é a indústria de alimentos ultraprocessados te entupir de comidas autodestrutivas para que você comece a desenvolver doenças. E daí, a indústria farmacêutica entra para te entupir de medicamentos tóxicos que causam cada vez mais efeitos colaterais. E no final das contas, deu no que deu. Esse interminável ciclo de doenças e remédios desencadeou duas das maiores epidemias do mundo, a diabetes e a obesidade. E mesmo com estudos científicos da Suécia, que é um dos países com a melhor qualidade de vida do mundo, mesmo com eles e todo o resto da comunidade científica do mundo estar combatendo essa máquina podre dessas indústrias, essa máquina ainda continua funcionando em pleno vapor, usando a sua vida como combustível. Tudo isso para eles encherem os bolsos de dinheiro sem escrúpulos. E o pior são as fake news da saúde que essas indústrias ficam espalhando. E eu falei das 5 principais na aula passada, que são o mito 4, o mito de que a força de vontade é o fator principal no controle da diabetes. Nesse mito eles dizem que basta querer bastante controlar a glicemia para você conseguir. Então assim, comendo uma dieta tradicional repleta de carboidratos e tomando medicamentos, a doença estaria controlada. E eu mostrei na aula passada que isso é uma mentira. O mito 3, né? O mito 3 é o mito de que comer de 3 em 3 horas é o ideal para controlar a diabetes e emagrecer.
Essa recomendação simplesmente eleva os níveis de glicose e insulina e provoca mais fome e você tem que usar mais medicação. O caminho do controle da diabetes é comer alimentos que tragam nutrição e saciedade e ficar mais horas sem comer para baixar a glicemia e diminuir junto com seu médico a quantidade de medicação que você toma. O mito 2 é de que alimentos light, diet, zero são saudáveis para diabéticos. Mas a verdade é que a indústria desses produtos engana o consumidor com alimentos ricos em açúcares escondidos. Isso mesmo, eles elevam a obesidade, elevam a glicose no sangue e descompensam quem é diabético. E o pior de tudo, você ainda paga mais caro por alimentos que só te adoecem. Opa, pessoal, antes de ir para o mito 1, segura aí. Você está prestando atenção mesmo? Então faz o seguinte, escreve aqui para mim. Escreve aqui no chat, eu estou atento, eu estou atenta. É isso aí, pode escrevendo aqui, porque quando você escreve, vai ajudar você a manter o foco. Eu quero que você preste muita atenção nessa aula, tá? Fica aqui comigo até o final. Mito 1. Esse mito diz que cereais integrais são saudáveis. Eles dizem que os cereais integrais colaboram para a redução de peso e controle da diabetes. E a grande verdade é que esses alimentos possuem alto teor de açúcar que aumentam a glicose e aumentam a insulina, o que te dá muito mais fome e te obriga a usar medicamentos para baixar a glicemia. Isso ajuda muito pouco. E tem a quinta fake news, que eu considero a pior de todas, que é a que pregam que a diabetes é uma sentença de morte. Não é. As mais de 120 mil vidas que eu ajudei a controlar e até reverter a diabetes são prova viva de que o seu diagnóstico não é uma sentença. E como você faz para combater essa doença maldita? Bem, é com os 3 pilares da saúde plena: exercícios físicos, suplementação natural e alimentação inteligente. Esses 3 pilares fundamentam tudo o que eu faço para ajudar pessoas comuns como você a se livrarem da obesidade e do sobrepeso, a reduzirem drasticamente os níveis de glicose no sangue e também a encher a sua vida de energia e de disposição para, de fato, viver uma vida leve e plena, e não uma vida limitada por diagnósticos e medicamentos. Aqui você vai entender como ter uma saúde plena, sem remédios e sem seringas. E é sobre isso que eu vou falar mais nessa aula de hoje, porque hoje eu quero abordar 2 dos 3 pilares da saúde plena. Eu quero te dar recomendações práticas de exercícios simples que você pode começar a praticar a partir de amanhã em casa, não importa a sua idade ou sua condição atual de saúde. E com isso, você vai começar a se sentir vivo de novo. E depois, eu quero comparar a suplementação natural com os medicamentos tóxicos que enfiam na sua goela sem freios morais. Você vai entender de forma simples como a ciência explica as mudanças que o nosso corpo sofre quando envelhecemos. E ainda hoje, eu quero te mostrar como você pode manter a juventude e prolongar a sua vida com qualidade. Você vai colocar as engrenagens do seu corpo para voltar a funcionar de forma adequada e ter muito mais saúde, energia e mobilidade do que você tem hoje. Então, pegue logo o seu caderno e a sua caneta, porque esse conteúdo revelador foi retirado diretamente dos meus melhores produtos digitais pagos. Isso aqui é fruto de mais de uma década de estudo e de atendimentos clínicos e leituras profundas de centenas de artigos científicos internacionais. E você tem a oportunidade de receber tudo isso de graça. Então, valorize. Antes de começar, eu só quero mostrar os resultados interessantes da nossa pesquisa que você provavelmente também participou. Se você está nos nossos grupos do WhatsApp do evento, deve ter recebido um formulário online de pesquisa esses dias para preencher. Se você ainda não está no grupo, fica aqui até o final dessa aula, que depois eu vou liberar o link para você também entrar, combinado? Só que agora, veja só esse resultado que me chamou muita atenção. Eu fiz uma pergunta de gênero e mais da metade das pessoas inscritas na Semana da Glicose Controlada são mulheres. E mais da metade tem diabetes tipo 2. E isso bate direto com as pesquisas de instituições respeitadas que dizem que a maior parte das pessoas que têm diabetes são as mulheres. Você sabe por que isso acontece? É porque as mulheres
são mais diagnosticadas. Lembra que eu disse que cerca de 46% das pessoas diabéticas ainda não foram diagnosticadas? Pois então, as mulheres vão mais às unidades de saúde e aos médicos, ou seja, elas tendem a se cuidar muito mais do que os homens. E isso também bate com o fato de a maioria que está aqui comigo na aula são mulheres. Então vamos aproveitar esse momento para interagir aqui no chat com um destaque especial às mulheres que estão presentes. Eu acho notável, eu acho inspirador ver tantas mulheres aqui buscando informações não só para si, mas para cuidar dos seus entes queridos que têm diabetes. É uma verdadeira demonstração de amor e dedicação. Vocês, mulheres, desempenham um papel crucial no suporte e na gestão da saúde familiar, especialmente nos desafios com a diabetes. A sua proatividade e o seu cuidado são essenciais e merecem todo o meu reconhecimento. Parabéns! Eu quero agradecer a todas pela força e pelo compromisso. Agora eu quero ouvir as suas experiências. Digita aí, eu vou vencer a diabetes ou meu marido vai vencer? Olha só, quantas mulheres! Isso é algo que me deixa muito feliz. Então vamos continuar, porque elas buscaram se informar mais sobre esse assunto sério que é a diabetes e obesidade. Infelizmente os homens têm essa natureza de não se cuidar. Então agora eu quero falar com você, mulher. Se você tem um marido, namorado, filho, algum familiar que está apresentando sintomas de diabetes ou que está com obesidade, depois que essa aula acabar, converse com ele. É para o bem dele, combinado? E para você, homem que está aqui, também fale com todos que você conhece sobre a importância desses cuidados com a própria vida. Combinado? É só assim que vocês ajudam a combater a epidemia da diabesidade. É assim que você livra o mundo desse interminável ciclo de doenças e remédios financiado pelas indústrias bilionárias. Dito isso, eu vou falar agora com mais detalhes sobre os pilares da saúde plena. O primeiro pilar da saúde plena é a alimentação inteligente. É o mais importante de todos. Adotar essa alimentação significa reduzir ou até tirar da sua rotina alimentos ricos em carboidratos, como pães, macarrão, doces e outros. Adotar as gorduras saudáveis e as proteínas de alto valor biológico é essencial para trazer a nutrição do corpo do diabético e também a saciedade, que é a sensação de se sentir cheio ao longo do dia. Alimentos como óleo de coco, ovos, carnes diversas com a própria gordura natural, castanhas e outros. Isso ajuda muito a reduzir e até estabilizar os níveis de açúcar no sangue ao longo do dia, reduzindo junto com o seu médico a necessidade de doses maiores de medicação, como metformina, glibenclamida e outros medicamentos mais modernos, e em muitos casos até retirando completamente esses medicamentos. Adotar as gorduras saudáveis e as proteínas de alto valor biológico é essencial para trazer a nutrição do corpo do diabético e também a saciedade, que é a sensação de ficar cheio ao longo do dia. Alimentos, como eu falei, como óleo de coco, ovos, carnes diversas com a sua gordura natural, castanhas e outros. O segundo pilar da saúde plena é a suplementação natural. Para desinflamar o corpo do diabético é necessário suplementos à base de minerais, como o magnésio, que também auxilia na redução dos níveis de glicemia, cálcio, zinco, vitaminas como vitamina D3, vitamina K2, além da coenzima Q10, que traz energia e disposição. É importante você entender que suplementos não são medicamentos. Eles fornecem aquilo que o corpo precisa, ao contrário dos medicamentos que trazem efeitos colaterais. Suplementos não trazem efeitos colaterais. O terceiro pilar é a atividade física, mas não é qualquer atividade física que vai trazer grandes benefícios para controlar a glicose no sangue. A melhor atividade física para diabéticos controlarem a glicemia e também emagrecerem é a musculação. Vários estudos de elevado nível de evidência científica já provaram isso. Você pode sim fazer caminhada, hidroginástica ou até pilates, mas faça também a musculação orientada por um bom educador físico. Isso vai aumentar o seu metabolismo e vai ajudar a desinflamar o seu corpo, além de te trazer um emagrecimento saudável e sustentável. E que fique claro que esses 3 pilares da saúde plena não são apenas para quem tem diabetes. É para qualquer pessoa que quer ter uma vida leve e plena sem ficar limitada a diagnósticos e medicamentos. Se você quer ter mais anos de vida,
e anos de qualidade, sem ficar dependente de bengalas ou viver acamado no hospital, não negligencie esse conhecimento aqui. Agora eu quero desmascarar o que as indústrias bilionárias fazem com você em relação aos 3 pilares da saúde plena. A indústria de alimentos ultraprocessados cria alimentos que, em sua maioria, têm muito carboidrato. Isso aumenta o açúcar no sangue e faz com que você ganhe muito peso. E eles são hiperpalatáveis, ou seja, tem um sabor muito viciante que faz com que você queira comer mais e mais. E com isso você fica com dificuldades de controlar a diabetes e também, com ganho de peso, você acaba ficando sem ânimo e sem energia para fazer atividade física. Então eu quero que você entenda que essa indústria de alimentos praticamente sabota 2 pilares tão importantes, que são alimentação inteligente e atividade física bem orientada. Isso sem falar dos alimentos congelados, ultraprocessados, que tornam sua vida cada vez mais sedentária e você fica cada dia mais doente. Já a indústria farmacêutica traz os medicamentos, que na verdade são drogas legalizadas, que podem sim trazer alguns benefícios, mas por outro lado também trazem uma série de efeitos colaterais. E no caso específico da diabetes, eles apenas forçam seu fígado ou seu rim a eliminar parte da glicose ou forçam seu pâncreas a produzir mais insulina. Isso não trata a raiz do problema e traz uma série de efeitos colaterais. Com essa prioridade em medicamentos, o pilar da suplementação natural fica totalmente renegado, fica deixado de lado. E com isso, os suplementos naturais são muito importantes para os diabéticos, são ignorados e até banalizados pela imensa maioria dos médicos, que são treinados, como eu fui por muito tempo, para pedir exame e prescrever medicamentos de farmácia. Suplementos naturais, que trazem minerais como o magnésio, são essenciais para desinflamar o corpo e até diminuir os níveis de glicose no sangue quando associados a uma alimentação inteligente. E outros trazem mais energia, como a coenzima Q10 e algumas vitaminas, como a vitamina D3 e a vitamina K2, que também ajudam a desinflamar o corpo, a fortalecer a imunidade, diminuindo várias infecções que são muito mais frequentes em diabéticos, que têm a defesa do corpo abalada pelo excesso de açúcar no sangue. Então, eu quero que você entenda que essas 2 indústrias acabam sendo inimigas da saúde do diabético e destruindo os 3 pilares que podem te trazer controle da diabetes e, em muitos casos, até reversão da diabetes tipo 2, emagrecimento saudável, mais energia e muitos outros benefícios. Agora eu quero falar especificamente sobre o primeiro pilar, os exercícios físicos. Esse aqui é o terror de muita gente, mas calma. Não estou falando para você ser um atleta de alta performance, correr maratonas, morar na academia, ser campeão de futebol, nada disso. Mas sim de você começar, ou seja, sair do zero e aos poucos ir sentindo os benefícios, aumentando o ritmo. Tudo no seu tempo. Com isso, você vai começar a sentir melhoras significativas na sua vida em poucas semanas. O nosso corpo precisa de exercícios físicos tanto quanto os alimentos para a nossa sobrevivência. Assim como a comida nos dá energia para o corpo, os exercícios nos dão energia para os músculos e para os órgãos. Quando você se exercita, seu coração bombeia o sangue com mais força, levando oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Além disso, os exercícios ajudam a manter os músculos e os ossos mais fortes. E à medida que envelhecemos, o nosso corpo começa a ficar mais fraco e menos ágil. Os exercícios físicos ajudam a manter os músculos e os ossos fortes, reduzindo o risco de quedas e fraturas. Mantêm o coração saudável e ajudam a manter a mente afiada, uma boa memória e o bom humor. A atividade física fortalece também o sistema imunológico, que é como um exército do corpo contra vírus, bactérias e fungos que podem causar infecções diversas. Quando você se exercita, o seu corpo produz mais células de defesa que combatem doenças. Isso pode ajudar a prevenir resfriados, gripes e até mesmo doenças mais graves como câncer e diabetes. Os exercícios físicos fazem com que o corpo libere hormônios que aumentam a energia e também ajudam a controlar o açúcar no sangue, o que é especialmente importante para quem tem diabetes. Quando você se exercita regularmente, o seu corpo se torna mais eficiente na utilização da energia, fazendo você se sentir mais jovem e alerta. Pense no seu corpo como uma máquina. Se você não usa, ela vai começar a enferrujar e vai emperrar.
Da mesma forma, se você não se exercita, seus músculos e articulações vão ficando rígidos e doloridos. Os exercícios físicos lubrificam as articulações, fortalecem os músculos e tornando mais fácil se mover e fazer as coisas que você gosta, mesmo com o avançar da idade. É como você colocar óleo numa máquina para que ela continue funcionando sem problemas. Agora eu quero deixar algumas dicas práticas para você vencer a preguiça e começar ainda hoje a fazer atividade física de forma prazerosa. Coloca aqui no chat, quem que está animado aí? Não vale mentir, hein? Coloca aqui, estou animado, coloca aqui, estou animada. Olha só, a primeira dica é começar devagar, tá? Se você é sedentário, comece devagar, comece com pequenos passos, vai aumentando gradualmente a intensidade e a duração dos exercícios. Outra dica, escolha uma atividade física que você goste, tá? Só que faça musculação, porque é o melhor tipo de exercício não só para diabéticos, mas para todas as pessoas. A musculação trabalha todos os seus músculos e mantém o seu corpo forte e resistente conforme o avanço da idade. Mas, se por algum motivo não for possível fazer musculação, faça outro tipo de atividade física que seja agradável para você. Pode ser uma caminhada, dança ou natação, por exemplo. Se você gosta do que está fazendo, é muito mais provável que você continue fazendo. Outra dica é fazer exercício com um amigo. Quando você tem um parceiro de exercício, isso torna muito mais motivador e mais divertido também. Vocês se apoiam mutuamente e se incentivam a continuar. Outra dica, estabeleça metas alcançáveis e acompanhe seu progresso ao longo do tempo. Celebre também suas conquistas, por menores que sejam, porque isso ajuda a manter a motivação. E lembre-se dos benefícios, porque os exercícios trazem muitos benefícios para a sua saúde e bem-estar. Isso vai ajudar você a romper com essa preguiça inicial e, conforme eu te falei, se não for possível você iniciar com musculação, procure fazer exercícios simples de baixo impacto, como a caminhada, que é um excelente exercício de baixo impacto que pode ser facilmente adaptado às suas necessidades e às suas capacidades. Comece com caminhadas curtas, lentas e vai aumentando gradualmente a distância e a velocidade à medida que você for sentindo mais confortável. Alongamentos. Os alongamentos ajudam muito a melhorar a flexibilidade e a reduzir a rigidez muscular. Faça uma rotina simples de alongamentos, focando em diferentes grupos musculares, como por exemplo, pernas, braços, costas e pescoço. Tai Chi. Tai Chi é uma forma suave de exercício que combina movimentos fluidos e respiração profunda. É muito benéfico para idosos, diabéticos e obesos, melhora o equilíbrio, a coordenação e a força muscular, ao mesmo tempo em que promove relaxamento e bem-estar. E lembre-se de associar a musculação orientada por um bom educador físico com qualquer atividade física que você goste. Isso vai te ajudar muito a controlar a diabetes e a emagrecer com saúde, além dos benefícios que eu falei. Sobre exercícios físicos, é isso, viu? E eu imagino que agora você já deve ter entendido a importância que mexer o corpo tem para você se livrar da indisposição, ansiedade, aumentar a defesa, normalizar os níveis de glicemia e, de modo geral, ter uma saúde plena. E é claro, enquanto você estiver fazendo exercícios, lembre-se sempre de se hidratar com bastante água. Agora eu quero falar sobre o segundo pilar da saúde plena, que é a suplementação natural. Por que nós precisamos de suplementação natural? Então, à medida que vamos ficando mais velhos, nosso corpo muda. Perdemos algumas coisas importantes, como nutrientes dos alimentos e hormônios que o nosso corpo produz. E essas mudanças podem fazer com que você se sinta mais fraco, menos saudável e até mesmo doente. Quando você come, o seu corpo obtém nutrientes dos alimentos para te manter saudável e com energia. Só que à medida que você envelhece, o corpo tem mais dificuldade em absorver nutrientes dos alimentos. Isso significa que mesmo que você coma os alimentos saudáveis, pode ser que você não esteja obtendo tudo o que o corpo precisa. Além disso, quando você envelhece, a produção de certos hormônios no nosso corpo diminui. Esses hormônios são como mensageiros que ajudam o nosso corpo a funcionar corretamente. Quando não produzimos hormônios em quantidade suficiente, você pode ter problemas como fraqueza muscular, ossos mais frágeis e até problemas de memória. E o que é a suplementação natural? São nutrientes que são inseridos em pílulas, comprimidos ou na forma líquida, que tem substâncias saudáveis que não conseguimos obter o suficiente dos alimentos que nós comemos.
Os suplementos nos ajudam a preencher as lacunas na nossa dieta e a nos manter saudáveis. Eles são como um ajudante extra para o nosso corpo, fornecendo coisas boas que ele precisa para funcionar bem. É como você tomar uma vitamina extra para garantir que o seu corpo tenha tudo o que precisa para se manter forte e saudável. Então, quando eu falo sobre suplementação natural e remédios, é como escolher entre duas opções diferentes para ajudar o nosso corpo a se sentir melhor. Eu quero te contar algumas vantagens da suplementação natural sobre os medicamentos. Menos coisas ruins. Os suplementos naturais geralmente têm menos produtos químicos e substâncias tóxicas do que os remédios. Isso significa que eles são mais suaves para o seu corpo e têm menos chances de causar efeitos colaterais. Mais parecido com comida. Olha só, os suplementos naturais eles são feitos de nutrientes que nós encontramos na natureza, como vitaminas, minerais, ervas. Então é como se eles fossem dar um abraço para o nosso corpo com coisas que ele reconhece e sabe como usar. Os remédios, por outro lado, podem conter ingredientes estranhos que fazem muito mais mal do que bem. Os suplementos ajudam o corpo a se recuperar. Eles ajudam o nosso corpo a trabalhar melhor. E eles podem nos fornecer nutrientes extras que não estamos obtendo o suficiente dos alimentos, o que ajuda o nosso corpo a funcionar de forma mais eficiente. Então, em vez de apenas tratar os sintomas, os suplementos naturais tratam a raiz do problema, ajudando o corpo a se recuperar por dentro. Outra coisa é muito menos efeitos colaterais, como eu falei. Como os suplementos naturais fornecem o que o corpo precisa, eles têm muito menos chances de causar efeitos colaterais que tanto assustam as pessoas. Isso significa que podemos nos sentir melhor sem nos preocupar com reações ruins que os medicamentos geralmente causam. Então, quando se trata de escolher entre suplementação natural e remédios, os suplementos naturais geralmente são a melhor opção. Eles são como um amigo gentil que ajuda o nosso corpo a se sentir melhor sem nos preocuparmos com os efeitos colaterais. Por exemplo, dentre os vários suplementos naturais da marca Dr. Rocha, eu tenho aqui o Vita Q10. Esse aqui é um suplemento muito importante para quem tem diabetes, obesidade, pressão alta e para quem quer blindar a saúde contra as doenças de modo geral. O Vita Q10 é um suplemento para cuidar do seu coração e do seu cérebro, porque ele enche o seu corpo de coenzima Q10. Agora, eu vou te explicar de forma bem simples o que é a coenzima Q10. Imagine que seu corpo é como uma fábrica que produz energia para funcionar. A coenzima Q10 é como uma pequena peça dentro dessa fábrica que ajuda a criar essa energia. É como se fosse uma bateria que dá energia extra para as células trabalharem direitinho. Depois dos 35 anos, o nosso corpo reduz a produção de coenzima Q10 e, com isso, a sua fábrica de energia não funciona tão bem quanto você era mais novo. Com isso, você começa a sentir mais cansaço, fadiga e fraqueza. Então, a coenzima Q10 é como um aditivo que ajuda seu corpo a ter energia suficiente para fazer tudo o que ele precisa. E a coenzima Q10 é a principal responsável por várias coisas, como fornecer energia para o corpo, aumentar o vigor físico, ajuda no controle da glicose, diminui a quantidade do colesterol ruim, combate a infertilidade, abre o espaço nas artérias do coração para elas não entupirem e uma série de outros benefícios. Por exemplo, com o suplemento Vita Q10, você vai ter aquela energia inicial para fazer exercícios, para dar aquele start, aquele gás inicial para você entrar em movimento. Sabe quando você não faz exercício porque está se sentindo indisposto fisicamente para fazer, mas ao mesmo tempo os exercícios te deixam mais disposto? Pois é, com o suplemento Vita Q10 você quebra com esse paradoxo, com essa complicação e insere energia no seu corpo para começar a fazer exercícios e vencer a preguiça. O Vita Q10 é também um suplemento primordial para todos os diabéticos, independente do tipo, porque um dos principais efeitos colaterais dessa doença é justamente a fadiga, aquela exaustão enorme. Então, com isso, você recupera a vitalidade e também outras funções importantíssimas do corpo. Mas é claro que não é só diabéticos que podem tomar esses suplementos. Todos podem e devem tomar o Vita Q10, principalmente você que está com mais de 35 anos de idade. Mas eu vou falar mais sobre esse meu suplemento Premium Vita Q10 na aula de amanhã, combinado? E sobre isso tudo, eu preciso abrir aqui o meu coração com vocês sobre tudo que eu estou falando aqui e sobre tudo que eu faço. Não é porque eu sou médico que eu não sou humano. Eu quero contar um pouquinho da minha história. Desde que eu me formei em 2001,
eu atuei muitos anos na saúde pública, atendendo milhares de pacientes diabéticos, obesos e pressão alta em diversas cidades. Eu percebia que a pressão alta era algo que eu conseguia controlar com a medicação, mas diabetes e obesidade era outra história. Por mais que eu passasse remédios, eu percebia que os meus pacientes só pioravam dia após dia, glicemia subindo cada vez mais e eu passando cada vez mais medicações até chegar na dosagem máxima. Depois só restava a insulina como opção, agulhas. Aquilo era muito frustrante para mim, porque mesmo seguindo as recomendações durante mais de 10 anos, eu nunca vi um caso de controle de diabetes com medicação. Um dia, no ano de 2012, eu pensei que deveria existir algo fora do Brasil que fosse diferente. Na época eu não sabia que a alimentação era o pilar mais importante no controle da diabetes e também não sabia que a Suécia havia adotado uma alimentação diferente, que diminuía os carboidratos e aumentava as proteínas e as gorduras saudáveis, que muitos aí dizem que não são saudáveis. Quando eu pesquisei fora do Brasil, eu vi que existia essa alimentação diferente e resolvi adotar ela na comunidade onde eu trabalhava, no litoral do Ceará. Em poucas semanas, pela primeira vez na minha carreira médica, eu vi pessoas controlando a glicemia e não só isso, ganhando disposição, energia e emagrecendo sem passar fome. Parecia mágica. Só que estudando cada vez mais, eu percebi que era realmente ciência nutricional e que tudo que eu estava recomendando de alimentação antes estava, na verdade, adoecendo meus pacientes. Agora sim, fazia sentido. Em pouco tempo, eu tive resultados incríveis e vi até casos de pacientes onde eu tirei totalmente a medicação. Aí sim, eu finalmente entendi que se tratava de educação alimentar. Foi aí que eu pensei que era algo que eu poderia fazer pela internet para ajudar muito mais pessoas do que no consultório médico. Ali começava a minha carreira como educador em saúde, como educador em diabetes. E de quebra também, um emagrecimento tranquilo e sustentável, sem passar fome, sem contar calorias, sem efeito sanfona. No final de 2013, eu começava a minha jornada como educador em saúde pela internet, primeiro com mulheres que queriam emagrecer e depois com diabéticos em 2015. Ali surgiu uma nova etapa na minha vida de muita alegria, com resultados incríveis, e ali surgia a marca Dr. Rocha, criada para ajudar pessoas do Brasil e no mundo. E aqui estou eu para ajudar você a ser mais uma história de sucesso e a ter muita saúde plena, assim como os meus mais de 120 mil alunos tiveram dentro do meu programa online Diabetes Controlada. A minha maior alegria é receber depoimentos todos os dias de pessoas que transformaram sua vida com os 3 pilares da saúde plena. Isso me motiva a continuar e a alcançar cada vez mais pessoas dia após dia. Ontem eu mostrei para vocês os depoimentos das vidas que foram transformadas pelo meu programa Diabetes Controlada. Esse programa é meu curso online, onde eu te ensino tudo sobre alimentação inteligente para controlar ou reverter diabetes tipo 2. Mas agora eu quero te mostrar alguns relatos de quem já suplementa diariamente o Vita Q10. Eu tomo coenzima Q10, né? Eu tive Covid em fevereiro do ano passado, há um ano, e eu tive algumas sequelas, cãibra e cansaço, enfim, o corpo gelado. E aí eu tomei coenzima durante 3 meses, e quando acabou, eu não comprei de novo, e fiquei assim uns 3 meses, aí os sintomas voltaram, né? E aí eu preciso tomar coenzima de novo. E aí comecei. Vita Q10 mesmo que você tomou? O Vita Q10. Aí realmente vai diminuindo, vai se passando, vai diminuindo. Assim, diminui bastante as crises de cãibra. Mas é uma cãibra estranha, sabe, desde que eu tive Covid. É como se, sei lá, no sistema nervoso central, alguma coisa fizesse com que os meus nervos repuxassem de uma forma, assim, muito forte. Os meus dedos, assim, sabe, contraem, assim, de uma forma estranha. Não é meramente cãibra, sabe? Cãibra sente, assim, na panturrilha e tal. Mas não é, são nervos. Com enzima Q10, eu consigo minorar. Poxa, isso é muito valioso, isso é muito bom, né? Pelo visto, vou ter que continuar tomando durante um longo tempo, né? Meu esposo quer, porque às vezes quer empurrar outra vitamina. Gente, pra mim, eu não quero. Eu não quero outra vitamina, porque o Vita Q10 chegou assim num momento que eu não tinha mais disposição para nada. Eu não fazia mais nada, sabe? A vontade era só de dormir,
só de ficar deitada. Doutor, eu passava a semana sem fazer nada dentro de casa, porque eu não tinha disposição, entendeu? Então, quando eu comecei a tomar o Vita, foi assim uma coisa assim, muito rápida. E eu mostro isso porque vocês são a minha razão de continuar a luta pela saúde plena, desmentindo as fake news das indústrias bilionárias e promovendo a boa ciência. E eu sei muito bem que o pessoal aí já tentou de tudo para controlar ou até reverter a diabetes, ou até mesmo para emagrecer e não conseguiu. Então imagina se eu chego aqui falando um monte de coisas diferentes das que vocês ouviram a vida toda e não provo que o que eu falo é verdade. As chances são que vocês vão achar que eu sou louco ou que eu sou mais um mentiroso. Mas não, eu estou aqui para arrancar as cortinas e mostrar o que realmente acontece nos bastidores dessas indústrias nojentas e te mostrar qual é a verdadeira solução para você se proteger contra doenças sem usar remédios e sem se espetar todo santo dia. Eu falo isso porque eu quero que vocês entendam. Dessa vez vai ser diferente. A diabetes não precisa ser uma sentença. E foi com os meus produtos, atendimentos e aulas gratuitas como essas que eu já impactei mais de 120 mil vidas. Amanhã você vai poder também entrar nessa minha estatística feliz e fugir dessas estatísticas tristes de mortalidades por doenças relacionadas à diabetes. E na nossa última super aula de amanhã, nós vamos fechar com chave de ouro, com mais informações reveladoras e práticas. Dessa vez vai ser sobre o terceiro pilar da saúde plena, a alimentação inteligente. E nessa aula você vai descobrir quais são os alimentos amigos, melhores amigos, colegas e inimigos dos diabéticos. Em outras palavras, a casa vai cair para as indústrias bilionárias podres. Eu vou te revelar quais são os 8 passos que você deve seguir para ter um corpo melhor do que muitas pessoas bem mais jovens que você. Nesse plano prático, você vai guiar a sua vida pelo caminho da saúde plena finalmente. E a minha dica para você que está aqui ao vivo é que aproveite para ser um dos primeiros a ganhar muitos bônus. Você chegou até aqui e falta só mais um dia da nossa semana para fecharmos um ciclo do conhecimento verdadeiro. Espero que a gente tenha um acordo de que você, a partir de hoje, vai ser um agente de propagação das informações saudáveis, me ajudando a lutar contra as mentiras e contra a diabesidade. Pois ela só vai ser uma epidemia enquanto todos nós permitirmos que ela seja. Eu posso contar com sua presença amanhã? Então beleza, hein? Eu quero finalizar essa aula te pedindo um favor muito simples, mas que já é o seu primeiro passo no combate a essa epidemia terrível. Se você acha que essa aula abriu seus olhos para a verdade e se você se sentiu beneficiado e mais bem informado com ela, por favor, compartilhe o link que está fixado no chat com 5 conhecidos seus que também podem se beneficiar com a nossa Semana da Glicose Controlada. Esse link fixado no chat vai te dar acesso ao grupo exclusivo do evento no WhatsApp. Compartilhe esse link com 5 conhecidos seus, porque assim eles também vão participar dessas super aulas junto com você. Se você já está no grupo, não precisa entrar de volta, combinado? Só permaneça lá dentro para não perder nada, ok? Eu também gostaria de saber o que você achou dessa super aula. Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. Agora, eu vou deixando a minha despedida por hoje, meus queridos. Eu espero todos vocês amanhã aqui comigo no mesmo horário de hoje. Um forte abraço!